Já imaginou viver num tempo em que você precisa pagar para poder respirar o oxigênio e onde já quase todos sucumbiram a essa escassez incomum? Sendo que a última esperança se encontra há centenas de anos no futuro e você é o único que pode fazer algo a respeito para mudar essa situação. É isso que veremos nesse recap de Tirar o Fôlego, do filme 2067. A premissa do filme se passa no ano de 2067, quando o mundo foi destruído além da possibilidade de se reerguer por causa das mudanças climáticas, onde toda a vida vegetal foi extinta e com isso a quantidade de oxigênio no ar diminuiu exponencialmente. As pessoas precisam comprar oxigênio artificial para sobreviver, onde 99% do mundo ficou escuro e as pessoas morrem sufocadas. Em tais condições, apenas uma cidade no mundo sobreviveu e tudo isso graças a uma empresa chamada Cronicorp, empresa que fabrica oxigênio sintético. No entanto, o oxigênio artificial causa uma doença fatal chamada de A Doença ao longo do tempo. A humanidade tem poucos anos antes de se extinguir totalmente. Então logo somos apresentados a Ethan White, que mora nessa cidade australiana com seu amigo chamado Jude. Eles trabalham como mecânicos na corporação Cronicorp. Essa corporação também está trabalhando dia e noite para encontrar uma cura para a doença e uma forma de salvar o mundo. A esposa de Ethan, Shant, também tem essa doença, onde ele trabalha duro dia e noite para poder ganhar dinheiro e assim poder comprar oxigênio melhor para ela. Certo dia, enquanto Ethan e Jude estavam trabalhando no túnel, a diretora do Centro de Pesquisa de Partículas da Cronicorp, Regina Jackson, os chama ao seu escritório. Lá ela se apresenta aos dois e diz a eles que a humanidade vai morrer em alguns anos se as condições não mudarem. Ela então revela a Ethan que ele é o único que pode ajudar a todos a salvar a humanidade. Ethan está confuso e não acredita nela, mas Regina insiste que ele visite o laboratório. Esse laboratório possui um maquinário enorme, então chegando lá o médico chamado Billy Mitchell se apresenta e olha para o dispositivo de pulso de Ethan por um segundo. Eles então explicam a ele que o pai de Ethan, Dr. Richard White, começou esse projeto há 20 anos atrás, onde a máquina que está diante deles é uma máquina do tempo chamada Chronicle. No primeiro experimento feito com a máquina, eles tiveram que enviar ondas de rádio para dentro dela e assim verificarem o que havia do outro lado. Eles descobriram por meio disso que 407 anos depois, em 2474, a Terra teria vegetação suficiente para manter oxigênio no ar e sustentar a vida humana. As pessoas passam a acreditar que se a humanidade ainda existe várias centenas de anos à frente, é provável que tenham encontrado a solução para todos os problemas que assolam sua realidade atual. No entanto, uma atividade estranha confundiu os cientistas de lá, onde as ondas que eles enviaram voltaram reformadas e ao decodificá-las descobriram que alguém do futuro havia enviado uma mensagem dizendo: "Enviem Ethan White", onde agora Regina e toda a equipe querem enviar Ethan para o futuro para que ele traga de volta a cura. Porém Ethan, além de surpreso, não está acreditando neles e pensa que Regina está apenas blefando. Além disso, ele não quer deixar sua esposa doente e ir para o futuro, recusando então essa proposta. Depois disso, mais tarde, Ethan e seu amigo estão em um restaurante onde compram oxigênio fresco. Seu amigo tenta persuadir ele a executar o plano proposto e assim ajudar a salvar a humanidade. No entanto, ele ri dele, dizendo que ele não quer ser como seu pai, onde o odeia por ele ter abandonado ele e sua mãe quando ele era ainda pequeno. Onde 20 anos atrás, seu pai saiu de casa e desapareceu, enquanto sua mãe foi morta quando ele era ainda uma criança. Desde então, ele foi criado por Jude, seu amigo, um homem que Ethan considera como seu irmão mais velho. Ele culpa seu pai por deixar sua mãe para completar o projeto e não quer seguir o mesmo caminho que ele, deixando sua esposa doente. No entanto, Jude consegue persuadi-lo, dizendo que a única maneira de salvar sua esposa era aceitando aquela proposta e encontrar a cura no futuro. Ethan relembra seu 8º aniversário, quando seu pai lhe comprou uma caixa estranha de presente. Quando ele coloca suas mãos dentro da caixa, um dispositivo trava em seu pulso, fazendo-o sangrar. Richard tinha colocado um dispositivo de mão permanente em seu filho. Já se passaram muitos anos, mas Ethan ainda não sabe o seu uso. Mais tarde, em casa, Ethan conta à sua esposa tudo o que aconteceu durante o dia e ela também insiste que ele vá. Então, na manhã seguinte, Ethan escreveu: "Vou encontrar meu caminho de volta para você", e a deixa ao lado de sua esposa. Ele então vai ao escritório de Regina novamente e diz a ela que se ele encontrar apenas uma dose da cura, eles terão que dá-la primeiramente a Shant, sua esposa. Regina aceita e o leva ao laboratório novamente. Lá o Dr. Mitchell mostra a ele o terno que ele deve usar antes de entrar na máquina. Quando eles começam a explicar a missão para ele, Ethan percebe que eles não têm um plano, onde não tem ideia do que ele verá ou quem encontrará na outra extremidade. Depois de colocá-lo no traje, dão a ele um dispositivo de inteligência artificial chamado ART.
Art mostrará ao laboratório os sinais vitais de Ethan o tempo todo e também ajudará a navegar em sua localização. Então, depois disso, eles finalmente o jogam na máquina, e lá dentro, Ethan se move em alta velocidade no tempo e cai do céu pousando em uma selva desconhecida. A fricção do ar faz com que seu traje pegasse fogo, então ele sai rapidamente dele. Ele olha em volta e fica surpreso com a beleza da natureza, descobrindo que o mundo mudou completamente, onde as árvores e o oxigênio natural estão de volta. Ele anda na direção em que Art o orienta e vê uma porta de abrigo de algum lugar, mas o que chama sua atenção é um esqueleto que está bem à frente da porta, onde repara que seu crânio tem um buraco de bala. Além disso, ele olha para o crachá e fica horrorizado ao ver seu próprio nome, ou seja, aquele esqueleto era ele. Ethan também encontra o Art do esqueleto e reproduz a última gravação feita nele. Ele ouve uma voz de homem dizer que esta era a única maneira e então atira nele. Em seguida, o dispositivo desliga por falta de bateria. Ele fica horrorizado, acreditando que este é o destino que o aguarda. Então percebe no esqueleto o dispositivo de pulso que ele também usa, porém com a luz na cor verde, sendo que no que está nele agora sempre foi vermelho a vida toda. Naquela noite ele acende uma fogueira e come tipo umas frutas selvagens que, porém, eram venenosas. Onde mais tarde ele vomita e começa a ficar inconsciente, acorda depois de um tempo e fica surpreso ao ver Judy na frente dele. Então ele explica que o laboratório viu os sinais vitais de Ethan caindo e presumiram que ele estava tendo uma reação de envenenamento. Então eles rapidamente enviaram Judy para o futuro com a cura para salvá-lo. Algumas horas depois eles descobrem que o esqueleto permanece no mesmo lugar, o que significa que o destino de Ethan não mudou. Eles então usam o Art e encontram uma outra porta. Lá um dispositivo examina o olho de Ethan e concede acesso a eles. Quando entram, um monitor os recebe e pede uma amostra de DNA de Ethan. Quando ele aceita, seu dispositivo de pulso começa a funcionar, tornando-se verde e assim fazendo-o sangrar. Após esse exame de sangue e o dispositivo ficar verde, as luzes da sala se acendem e eles percebem que estão no laboratório da Chronicorp, 407 anos depois. A máquina do tempo também está ali na frente deles. Jude fica animado porque agora eles têm os meios para voltar ao passado, mas Ethan não pensa assim, dizendo que eles não mudaram nada e ele vai acabar sendo morto de alguma forma, assim como o esqueleto lá fora foi. Ethan verifica o registro do sistema e encontra uma gravação holográfica feita por seu pai, explicando que a máquina do tempo foi originalmente projetada para coletar oxigênio e dados no planeta futuro e assim em seguida transmiti-los de volta ao passado. No entanto, quando seu pai começou a máquina do tempo, ele recebeu uma mensagem pedindo-lhe que enviasse seu filho para o futuro. Apesar de suas dúvidas, ele optou por fazê-lo e fez uma verificação de DNA para Ethan. Então logo Ethan e Jude percebem que a máquina do tempo não será capaz de levá-los de volta, porque sua bateria quase se esgotou depois de 407 anos. E o pior é que a ativação do laboratório desencadeia um mau funcionamento em seu núcleo de energia nuclear, assim ameaçando uma grande explosão em apenas 4 horas. Isso significa que eles têm que encontrar uma maneira de consertar o núcleo e a máquina do tempo para assim evitar aquela explosão. O tempo está se acabando e eles precisam agir rapidamente. Lá fora, eles ficam surpresos ao encontrar uma cidade em ruínas, coberta por plantas verdes, porém sem ninguém, mostrando que a Terra começou a se recuperar após a extinção humana. Esqueletos humanos estão espalhados por todos os lugares. Então Ethan chega à casa onde vivia com sua esposa e lá encontra os seus ossos, fazendo-o cair em desespero. Jude tenta persuadi-lo a voltar ao passado, mesmo sem a cura contra a doença, pois parece que ela não existe nem mesmo no futuro. No entanto, essas palavras de Jude deixam Ethan desconfiado. Ele então liga o enferrujado Art para reproduzir a gravação mais uma vez, a partir da qual ele reconhece a voz de Jude e parece que foi ele quem o matou, atirando nele. Jude nesse momento levanta sua arma para Ethan, negando fortemente que atiraria nele. Ethan finalmente decide completar a missão, então os dois juntos conseguem consertar o núcleo de energia e depois voltam ao laboratório. Agora com o sistema do Chronicle funcionando novamente, eles devem ser capazes de voltar ao passado, onde só precisariam esperar 37 minutos até o lançamento do portal. E assim que a contagem regressiva chegar a 0, o portal irá abrir para o ano de 2067 por aproximadamente 30 segundos. No entanto, Ethan vê ainda ali o seu eu morto no mesmo local, o que significa que eles não fizeram alterações no futuro. A fim de descobrir a verdade, Ethan puxa a bateria do seu Art atual e coloca no enferrujado. Dessa forma, ele obtém acesso a outro vídeo, no qual Ethan dessa vez tem a certeza de que o seu eu futuro foi assassinado por Jude. Então logo depois disso, Jude confessa que não há esperança de mudar o futuro e ele está tentando proteger Ethan. Porém, não acreditando, Ethan tranca seu irmão numa sala, depois reproduz o registro holográfico de seu pai no dia em que ele morreu.
Ali, ele logo descobre uma conversa entre a diretora da Chronicorp, Regina Jackson, e seu pai, onde mostra que ele queria usar a máquina do tempo para salvar toda a humanidade, encontrando a cura no futuro. Porém, a diretora da Chronicorp pretendia apenas usar a máquina para fugir da hora da morte com alguns poucos escolhidos. No entanto, seja qual for o plano escolhido, alguém deve viajar ao futuro e ligar a máquina do tempo para enviar com segurança matéria viva através do tempo na máquina, onde isso requer um vínculo operacional de ambos os lados. Para impedir a diretora da corporação com seu plano, seu pai bloqueia a máquina do tempo e define o DNA de Ethan como a chave de verificação. Com raiva do que ele acabou de fazer, ela o mata imediatamente, ordenando em seguida a Judy que matasse a mãe de Ethan e fosse o guardião dele, para que um dia eles possam usar a pulseira em seu pulso para ter acesso ao futuro. Ethan, além de surpreso, está muito furioso, pois o homem que ele considerava como seu irmão acabou por ser aquele que matou sua mãe e está prestes a matá-lo também. Ele também percebe que entendeu mal seu pai o tempo todo, onde não abandonou eles e sim foi assassinado. Então, depois disso, Ethan, sabendo que Regina quer trazer alguns poucos escolhidos para o futuro, tenta desligar a máquina do tempo, mas Judy corre para o impedir e revela que ele está ali carregado de garantir que Ethan ativasse a máquina do tempo para trazer ao futuro Regina e seus escolhidos, onde uma vez que Ethan ativasse a máquina, ele, Judy, deveria o matar. Porém, Judy formou relações emocionais estreitas com Ethan ao longo dos anos. Então, vendo seu amigo e irmão naquele estado por sua causa, ele se sente muito culpado, onde ao invés de atirar em Ethan, ele atira em si próprio. Com raiva e arrependimento, Ethan está determinado a cumprir o desejo de seu pai antes de morrer, que é encontrar a cura e salvar os humanos doentes do seu tempo. Ele olha no monitor e encontra a primeira mensagem escrita por seu pai e deduz que a mensagem "Envie Ethan White" foi enviada por ele mesmo. Portanto, assim, ele codifica a mensagem novamente e a envia ao passado, junto com muitas outras coisas. Enquanto isso, no laboratório do ano de 2067, Regina com seu grupo de privilegiados, pessoas escolhidas, estão esperando ansiosamente que a máquina do tempo seja ativada. Porém, para sua surpresa, no entanto, a máquina do tempo envia de volta centenas de plantas extintas, junto com uma cópia do assassinato registrado do pai de Ethan. Logo depois, no futuro, a máquina do tempo é destruída por Ethan, resultando no fracasso do plano de Regina, onde no final ela é presa devido ao assassinato do Dr. Richard. As plantas enviadas até 2067 são cultivadas para revitalizar o planeta. Shanti, a esposa de Ethan, também recebe uma flor enviada por ele e entende sua escolha, onde ele terá que ficar no mundo futuro sozinho. Ethan enterra Judy e o perdoa. Então uma borboleta surge ali e chama sua atenção, levando-o novamente para a mesma entrada, onde percebe que o cadáver do seu eu futuro não estava mais ali. Então ele corre para dar mais uma olhada no mundo lá fora e se sente aliviado ao ver uma cidade futurística ecologicamente correta, em contrário das ruínas que ele tinha visto antes, onde sua decisão tinha mudado o futuro da humanidade. Mas é isso aí, galera, esse foi o recap de hoje. Um filme bem legal e interessante de assistir. E se gostaram, me façam saber, deixando aí o seu joinha, se inscrevendo aqui no canal para não perder os próximos vídeos e falar aqui nos comentários o que acharam desse filme, beleza? Muito obrigado, fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo. Fui!